Bom dia, queridos. É uma alegria estar aqui nesta noite, de volta a esta casa. Quero agradecer ao reverendo Arthur pelo convite ao conselho da igreja. Para os mais antigos, nós tivemos aqui algumas vezes, na transição difícil, daquele momento difícil da igreja, em que a igreja viveu um momento de volta à congregação e volta à igreja, mas graças a Deus, como disse o texto lido, o Senhor restaura a nossa sorte. A igreja não desistiu, seguiu a caminhada, permaneceu firme. Nós liberamos um dos pastores que nós tínhamos na igreja, nosso pastor de jovens e de louvor, o reverendo Jefferson, e a caminhada foi recomeçada. E o reverendo Jefferson precisou se transferir, e hoje nós temos aqui o reverendo Arthur. E é uma alegria poder voltar a esta casa, ver a igreja sendo animada, renovada, porque o Senhor é Deus de graça, de misericórdia, que ama e cuida da sua noiva. Essa é uma data especial, é uma data feliz, é uma data de celebração, e nós estamos agradecendo a Deus pelos 26 anos de organização da igreja e também pela conclusão das obras da fachada e do corredor da igreja, não é isso? Então, em tempos de crise, conseguir fazer alguma obra já é uma grande coisa. Mas a melhor obra, a maior obra, foi essa que nós acabamos de assistir, são os batismos, as profissões de fé, as recepções, o acolhimento de irmãos que vêm de outras comunidades e que sentem em nós o acolhimento e a condução para o caminhar com as Sagradas Escrituras com Cristo Jesus. Também há um outro motivo de grande alegria, que é a nossa liberdade em Cristo Jesus. E essa é uma das temáticas desta noite que nós gostaríamos de tratar. Eu convido você, se puder ficar de pé mais uma vez. Eu prometo não pedir para bater palma, só para ficar de pé. E a gente vai ler o salmo que já foi lido, Salmo 126. Vocês vão acompanhar a leitura na tela e eu vou ler na minha versão, né? Eu faço 60 anos no mês de outubro e aí a gente vai ficando acostumado com algumas coisas e mais resistente. Então eu não passei ainda para a versão NVI, que é hoje bem melhor, mais moderna, mais direta, mas a versão revista e atualizada, boa parte eu já sei de cor. Aí eu teria que começar a decorar tudo de novo. Então, eu vou ler no meu texto, porque ele já está na minha mente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos ler novamente, abre no verso 1 aí, agora vamos ler juntos nessa versão. Pode voltar aí, querido? Verso 1, Salmo 126, 6. Perdão, Salmo 126, 1. Vamos juntos? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Podeis assentar-vos. Certa vez um fazendeiro achou um filhote de águia e decidiu levar aquele filhote de águia para a sua casa. Arrumou uma boa gaiola, bem grande, e cuidou daquele filhote de águia. Deu o melhor que podia, o melhor trato, a melhor comida, o melhor cuidado.
Mas percebeu que na medida que ele crescia, parecia uma ave sempre triste. Não emitia nenhum som. E um dia, enquanto passavam outras águias, grunhindo nas alturas, ele percebeu a agitação daquele filhote, agora um pouco maior. Mas percebeu sua tristeza e abatimento logo depois. Ficou a se perguntar, a observar, e um dia passando algumas outras águias, ele percebeu também a mesma alegria. E ele resolveu abrir a gaiola. E aquele filhote de águia voou e subiu às alturas. E de lá também fez os seus grunhidos e o seu som de alegria pela liberdade. Nós somos gratos a Deus pelas obras, nós somos gratos a Deus pelos pastores, nós somos gratos a Deus por quem organizou a igreja, quem fundou a igreja, pelos que aqui passaram, pelos que foram resistentes, pelos que não resistiram, pelos que caíram, mas que se levantaram, por aqueles que ainda serão levantados. Nós somos gratos por cada um que fez parte da história dessa igreja. A igreja não pode avançar esquecendo os seus marcos. Nós precisamos lembrar, se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos abençoou. Mas se o Senhor nos abençoou, Ele usou gente. Gente que ajudou a comprar, gente que ajudou a colocar uma pedra, gente que deu uma ideia, gente que agradou um grupo, mas acabou desagradando o outro. Mas esse agrado, quando nós divergimos em opinião, isso é muito natural na igreja, sempre vamos agradar uns e desagradar outros, mas para que o progresso aconteça, é preciso que haja estas coisas. É bom quando nós conseguimos decidir todas as coisas em unidade. Se a igreja é uma família, então você não terá nenhuma dificuldade de compreender isso, porque na sua casa eu penso que nem tudo se decide todas as vezes em paz, harmonia e unidade. Algumas vezes o marido quer ir para um lado, a esposa quer ir para o outro, os filhos querem ir para um lado, cada um quer uma direção sobre o tema, sobre o assunto, e há momento em que tem que se chegar a um consenso e alguém às vezes abre mão, para que a família possa avançar. Em outros momentos é o outro que cede. Às vezes nós levamos isso de maneira leve, fácil, às vezes nós ficamos com o coração doído, às vezes fica zangado por um tempo, mas pelo bem da família, nós curamos o coração porque nós temos um Deus maravilhoso e seguimos em frente. Então nós temos que agradecer pelas lutas. Como diz a canção, né? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas tristezas e pelas alegrias. Nós somos gratos pelo momento feliz que a igreja está vivendo, por sua linda fachada, pelo este louvor tão bonito, pelos irmãos seminaristas, né, que surgiram na última temporada e que estão aí ajudando e abençoando a vida da igreja. Mas se há uma coisa que nós temos a gratidão maior, foi a nossa redenção em Cristo Jesus. Sim, na cruz, sempre me glorio. A cruz é a nossa maior gratidão. A cruz que o nosso Jesus enfrentou por amor a nós. E através dela nos libertou do pecado e da ação, da garra e da escravidão do inimigo. Somos libertos em Cristo Jesus. Como aquela águia, experimentamos a liberdade. O pecado já não nos escraviza mais. Lutamos contra ele. Dia a dia, batalha após batalha. Mas em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E assim nós vamos caminhando. E esse texto parece que retrata de uma forma muito especial essas vivências da igreja. A gratidão por sua organização, por permanecer, por estar de pé, por estar em expansão, por estar viva.
Mas nós já vivemos momentos difíceis. E talvez alguns de vocês já tenham vivido no vale da sombra da morte, já tenham vivido nas trevas. Alguns estavam a caminho da perdição, a caminho do inferno, mas encontraram Cristo. Encontraram a luz de Cristo, encontraram a liberdade em Cristo e hoje servem a Cristo com liberdade e com alegria. Esse texto fala de um tempo em que o povo estava preso, cativo na Babilônia. 70 anos de cativeiro. Eles não deram ouvido à voz de Deus, eles não deram ouvido aos profetas de Deus, eles não quiseram ouvir o que Deus tinha para eles. Eles viraram as costas para o Senhor e a sua palavra. Mesmo tendo visto que parte, as tribos do norte, quem estuda um pouquinho mais lá atrás, o tempo não nos permite fazer essa revisão contextual, mas as 10 tribos do Reino Norte foram levadas cativas pelo afastamento de Deus, pela desobediência de Deus. E o Reino Norte desapareceu, as 10 tribos desapareceram, ficaram as 2 tribos e meia. Especialmente a tribo de Judá. E por não darem ouvidos a Deus também, alguns anos depois que o Reino Norte foi levado cativo pela Assíria, o Reino do Sul, como era chamado, que ficou em Jerusalém, foi levado cativo também. O Salmo 126 se explica também pelo Salmo 137, ainda que numa ordem cronológica diferente. O Salmo 137, na ordem cronológica, vem antes do 126, porque no Salmo 137, eles ainda estão na Babilônia. O povo de Deus, o povo judeu, o reino do sul, o reino de Judá está na Babilônia. E como é que eles viviam na Babilônia? Às margens dos rios da Babilônia, diz o Salmo 137, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Sião era o monte principal de Jerusalém, onde ficava o templo, de onde eles foram retirados. Eu não sei se você já conheceu alguém ou se você mesmo já experimentou de crentes, membros de igreja, que falam mal da igreja, reclamam da igreja. A gente gosta de reclamar, né? Acho que a gente aprendeu isso lá com o povo de Israel, lá no deserto. Coitado do Moisés. A gente reclama de tudo. Parece que a igreja não é um bom lugar. Porque o povo. Mas aí a gente fica fora da igreja. E aí a gente vê que falta a igreja faz. O quanto nós, quando nós somos afastados da igreja, quer por alguma razão, quer por alguma divergência, quer por alguma dor, por algum ranço, o quanto nós sofremos. O quanto ficam tristes, abatidos, amargos os irmãos que se afastam ou que são afastados da casa do Senhor. Imagine você arrancado da sua terra, arrancado da sua família, arrancado do seu país e arrancado da sua igreja. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e a única coisa que fazíamos era chorar e chorar, lembrando do monte, lembrando da igreja, lembrando da nossa pátria, lembrando do grupo de louvor, dos nossos instrumentos, lembrando da ceia, lembrando do templo ao Senhor. Os que nos levaram cativos pediam que cantássemos uma canção. Os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai alguns cânticos de Sião. Toca aquele. Grande. Não vou arriscar, senão os irmãos saem correndo. Não é minha praia. Mas nós, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Os salgueiros eram um tipo de arbusto, de árvore de pequeno porte. E lá eles penduraram a guitarra, o violão, jogaram o teclado lá no pé do salgueiro. Porque eles não tinham mais
força e alegria para louvar. Esse sentimento é correto? Não, eles deveriam louvar, mesmo em terra estranha. Mas eles disseram, como louvaremos o Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, que se apegue a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar da igreja, de Sião, de Jerusalém, a minha maior alegria. Mas aí, de repente, o rei Ciro baixa um decreto, permitindo os judeus voltarem à sua terra. E eles voltam em 3 levas, com Zorobabel, com Esdras, com Neemias. E aí quando eles estão de volta à terra, eles cantam este salmo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor nos libertou do cativeiro, quando o Senhor nos trouxe de volta à nossa pátria, à nossa Sião, ficamos como quem sonha. A marca de alguém que já experimentou a liberdade em Cristo Jesus está aqui. A nossa boca se encheu de riso. A nossa língua se encheu de júbilo. O texto dos irmãos parece que diz cânticos de alegria. E então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A nossa alegria foi tanta ao retornar, ao sermos libertos, ao sermos devolvidos à nossa pátria, que nós nos sentíamos como quem sonha. Você já recebeu uma notícia assim maravilhosa, que você diz assim, me belisca, para ver se eu não estou sonhando? Não, você não está sonhando. É uma alegria indizível. Essa deve ser a marca do cristão. Essa deve ser a marca daquele que serve a Cristo. Você é livre, livre para sorrir, livre para adorar. O júbilo, a alegria que acompanha o louvor. Está alguém alegre? O que diz Tiago? Cante louvores. Alguns aqui lembraram, né? Está alguém enfermo, faça oração, chama os presbíteros da igreja, orem por eles, unjam com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Está alguém alegre, cante louvores. Eles eram conhecidos pelos seus cânticos, pelos seus hinos, assim como também nós o somos, ainda que muitas vezes não percebamos. Irmãos, quem é que canta num funeral? Só crente. E as pessoas ficam olhando, meu Deus, a gente canta o consolo, a gente canta a salvação, a gente canta a certeza da vida eterna. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos cheios de júbilo. A nossa boca se encheu de riso, de gargalhadas, de alegria, a nossa língua de júbilo. A versão revista e corrigida diz, a nossa língua se encheu de cânticos. Esse é o sentido original do hebraico. E então, entre as nações se diziam coisas grandiosas, né? Diz a versão que vocês colocaram, a NVI, coisas grandiosas o Senhor tem feito por este povo. As pessoas viam aquela alegria e diziam, tem alguma coisa ali. Quem vê aquela portinha e vê que esse monte de gente saindo, e sorrindo, e entrando com alegria. Uma vez eu pastoreava a igreja de Friburgo, e é na rua Oliveira Botega, e ela tem uma porta apenas ali de saída e de entrada, e na frente tem um edifício. E um belo dia, alguns ovos vieram lá de cima, né? E eu tive que passar, desviando, e alguns irmãos. Depois a mãe desceu e veio pedir perdão. Seu filho estava brincando de tirar o alvo, não sei. Não era uma criança, até porque ele era bom de mira por muito pouco. Eu não fui acertado totalmente. E ela veio pedir perdão, e envergonhada. E eu falei, que isso, querido? Isso é coisa de adolescente, isso acontece. E oramos. E por causa daquela experiência, ela se converteu. Depois o seu filho se converteu. Seu esposo se converteu.
E ela falou, eu ficava intrigada, eu olhava lá de cima e ficava vendo. E às vezes a gente ficava na janela e olhando, sai um, sai dois, sai três, e não para de sair, parecia um formigueiro que vai saindo, e todo mundo feliz, todo mundo alegria, numa alegria, e a gente não tinha essa alegria. Hoje eu sei o que é essa alegria. Hoje eu faço parte desse formigueiro. Não sei se é uma nova maneira de descrever a igreja, não é o termo bíblico, mas foi o que ela usou. Quando as pessoas veem vocês saindo, vêm saindo com alegria, eles olham, o que é isso? O que está acontecendo ali? Estão distribuindo alguma coisa? Meu pai trabalhou a vida inteira como caminhoneiro. Saía às 4, 5 da manhã, voltava às vezes 9, 10 da noite. Às vezes ele ia 2 vezes no dia a volta redonda. Ele saía, subia, carregava o caminhão de cimento, descia, descarregava na Zona Sul, voltava com o caminhão, subia para a Volta Redonda, carregava de novo e descia, e aí pernoitava em casa. E mesmo assim ele conseguiu a proeza de arrumar 6 filhos. E tudo em carreirinha. Eu sou o caçula. 2 irmãs, e cada ano foi um. Paulo César, Jonas, Eliezer e Fernando. E minha mãe lavava as roupas da gente. E as roupas de um caminhoneiro de cimento e cheio de graxa, porque quem fazia a mecânica do caminhão, na maioria das vezes, era ele. Mas todas as vezes que eu via minha mãe lavando a roupa do meu pai, ela estava cantando hinos de louvores ao Senhor. Fossem hinos do Inário, fossem hinos do antigo LP, Jair Osana e aquelas outras coisas mais, né? Osés de Paula e outras coisas semelhantes. Os nossos cânticos expressam a nossa alegria, a nossa gratidão. Eu gosto de cantar. Eu gosto de ver a igreja cantando. Eu gosto de ser feliz. O nosso Jesus nos faz feliz. O segundo perfil, marca de uma igreja, ou de um povo, ou de uma pessoa que foi liberta por Cristo, que conheceu a liberdade da palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a gratidão. As nações de fora testemunhavam grandes coisas o Senhor fez por eles, mas eles não deixam isso apenas na boca dos de fora. Vamos fazer um culto e vamos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A nossa fachada está renovada, o nosso corredor está pintado, a igreja está bonita, a igreja está comemorando 26 anos, grandes coisas fez o Senhor por nós. E ele diz, com efeito, é verdade. O que as nações estão dizendo é verdade. O Senhor fez grandes coisas na minha vida. Meu irmão, você precisa começar a cantar, e se não gosta de cantar, precisa colocar um sorriso no rosto, vai no espelho, fica treinando, né? Dá um trabalho no início, mas com um pouquinho de esforço você consegue. Mas se você não conseguir, você consegue sorrir com o coração, né? Nessa pandemia a gente teve que aprender a sorrir com os olhos, com o coração, com a mãozinha, porque a máscara não deixava sorrir com os lábios. Aprenda a dizer que Jesus está na sua vida, com a sua expressão, com o seu gesto, com a sua meiguice, com o seu trato. Deixe que as pessoas sintam o bom perfume de Cristo. Diga, é verdade. Quando alguém pergunta, mas por que você é feliz assim? Você diga, porque Jesus está na minha vida. Havia um homem em Nova Friburgo. Assim que eu cheguei, eu estranhei muito, depois eu achei interessante. Ele levava quase que um instrumento desse aqui, só que virado. Assim, né? Grande garrafa de aço. E ele tinha uma barriguinha para ajudar a impulsionar. E ele o dia inteiro, 2 torneirinhas. E ele assoviava os hinos o dia inteiro. Ele não cantava, mas ele assoviava. E a gente sabia porque conhecia os hinos. Né? Hinos da harpa ou do inário, não sei de onde era a melodia, porque muitos são incomuns. Eu ficava admirado daquele homem ficar passeando para lá, para cá, com aquele peso enorme, mas assoviando como se ele estivesse levando o barril vazio.
Ele levava aquilo pesado. Mas a alegria em Deus, a alegria do trabalho, a alegria de estar, a alegria de Jesus enchia o seu coração. Ele não ficava murmurando, nem reclamando. A alegria é a marca do cristão. E as pessoas olham e testemunham, e aí você diz, é verdade, é Jesus que fez isso na minha vida. Deus restaura o nosso testemunho quando nós temos gratidão no coração. Era pelo que Deus fez na vida do meu pai, que minha mãe cantava todos os dias, porque quando ela casou, ele era espírita. Ele não gostava que ela fosse na igreja, mas foi o trato feito com meu avô. Você não vai tirar minha filha da igreja. Você conheceu ela na igreja. E ele ia, deixava, mas não entrava. Um dia ele entrou, entregou o coração a Jesus, se tornou presbítero. Meus 3 outros irmãos se tornaram presbíteros, eu me tornei pastor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor está fazendo nas famílias aqui, a alegria da criança, dos pais, a alegria do irmão que foi batizado. A alegria do irmão recebido. Como tem sido a sua gratidão? Em tudo, dai graças. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de só dos seus benefícios. Está deprimido? A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, dá uma receita. Ele diz, irmãos, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Paulo está maluco. Como é que vai alegrar sempre? Ele diz, no Senhor. Não dá para ficar alegre todo dia. Mas ele diz, no Senhor é possível a gente se alegrar, mesmo quando as torrentes estão caindo. Ele diz, por quê? Por que podemos nos alegrar no Senhor sempre? Porque perto está o Senhor. Basta gritar. Mas ele diz, não comece gritando. Ele diz, em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Quando você começar a agradecer, você vai ver que a paz de Deus, que excede a qualquer entendimento desta terra, vai guardar os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, vem dizê-las, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Contas muitas bênçãos, logo exultarás e fortalecido, tudo vencerás. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Imagine se a igreja resolvesse agradecer por cada membro. Não seria nada demais diante de quem orou para que cada membro viesse. Imagine se a igreja resolvesse agradecer pelos 26 anos, desde os mais antigos, desde os fundadores. Teríamos que ter noites de vigília. Você tem muito para agradecer. A gratidão tem que ser a marca do cristão, é verdade. Eles estavam agradecendo, mas a vida não estava fácil, não. Porque eles voltaram e quando eles chegaram, estava tudo destruído. O inimigo derrubou o templo, jogou no chão. Os irmãos sabem, né? O trabalho que dá para fazer uma reforma no corredor e uma fachada. Imagina fazer um templo inteiro. Mas mais do que isso, eles voltaram para a terra, mas não tinham mais as plantações, elas foram abandonadas. Foram devastadas. Se não tem plantação, não tem comida. Um povo que vivia da agricultura, um povo que não tinha um comércio muito forte, não tinha indústria. E eles voltam para a terra. E aí eles têm que tirar a semente, o cereal, quem sabe que daria de comer aos filhos, ou que cozinharia, e lançar na terra. E se não chover, você perde a semente. E se der o vento,
O Novo Testamento diz que quem observa o vento nunca vai semear, porque vai ficar sempre com medo do vento levar a semente. Semear é um ato de risco, mas que você não pode deixar de fazer, senão você não colhe. Só colhe quem semeia. E quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E aí eles tinham que dividir a semente, o cereal, entre a prudência de comer e guardar e ao mesmo tempo de lançar ao solo. Por isso, cada semente daquela era chorada. Mas os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, com fé, vai voltar e trazer com júbilos os seus feixes. Por isso, o verso 4 inicia com uma oração. Uma oração que marca a última característica que queremos abordar nesta noite de uma vida libertada ou liberta em Cristo Jesus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O Negueb era um rio, numa região desértica, deserto de Negueb. E que quando vinha a época da seca, tudo morria e o rio secava. Quando chegava a época das chuvas, lá em cima, na cabeceira, começava a chover e o rio voltava a se derramar. E aí, de repente, tudo começava a enverdecer. E no meio do deserto surgia o verde, surgia a flor, surgia os pássaros, surgiam os animais, surgia a vida. E a oração daqueles homens foi: Senhor, restaura a nossa sorte, como o Senhor faz com o Negueb, como o Senhor faz com o deserto, como o Senhor faz com o rio. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós não temos nada, mas nós temos fé de que os que com lágrimas semeiam vão colher. Foi assim que alguém um dia semeou aqui, plantou uma igreja e acreditou que ela ia crescer. Foi assim que um dia Simon saiu da América e veio para uma terra cheia de enfermidades e plantou a semente do presbiterianismo e começou com 3 membros a sua igreja. E hoje a igreja presbiteriana está em todo o Brasil. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É assim que você hoje vai sair daqui, vai semear palavras de amor dentro da sua casa e vai colher palavras de respeito dentro do seu trabalho e vai colher palavras de ânimo diante do desanimado e você vai colher. Aquilo que você semear, é isso que você vai ceifar. Mas não semeie de qualquer maneira, porque você não sabe que hora virá o vento. Se vai chover para regar a sua semente ou não. Semeie com oração. Semeie dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Senhor, a minha casa está em crise, a minha família está em crise, mas o Senhor pode restaurar. Restaura a minha casa. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja se desviando, talvez você esteja cansado. Diga: Senhor, restaura a minha vida espiritual. Eu preciso ser bênção na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. Talvez você esteja vendo na igreja algum setor desanimado. Diga: Senhor, restaura este setor da igreja e conte comigo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, mas eu só quero fazer debaixo da tua poderosa mão. A devoção é a última marca do verdadeiro cristão. Aquele que ama a Deus e quer ser um abençoador, precisa ter alegria no coração, precisa ter gratidão na sua vida e precisa ser devoto ao Senhor, trabalhar na certeza de que o Senhor pode usá-lo. Eu gosto deste salmo porque ele também é um salmo de restauração. Veja comigo. Verso 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Deus veio nessa noite dizer: eu quero restaurar os teus sonhos. Volte a sonhar. Volte a dobrar os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, levantem, porque eu vou abençoar vocês.
Deus diz ao seu povo no cativeiro: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Dispõe-te, levanta-te, coloca-te à disposição, porque eu vou te abençoar. Volte a sonhar. Deus restaura a sua capacidade de sonhar. Não desanime. Em segundo lugar, verso 2, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Deus restaura a sua alegria. O que é que roubou a sua alegria? Quando é que a sua alegria foi roubada? Quem foi o ladrão da sua alegria? Eu não sei. Pode ter sido uma enfermidade, pode ter sido uma palavra não bem colocada de alguém. Pode ter sido a indiferença de alguém, mas o Senhor está dizendo: eu posso restaurar a sua alegria nesta noite. O seu júbilo, você pode voltar a cantar, porque eu posso abençoar você. Eu sou restaurador. E eu vim restaurar. E as pessoas vão ver o que eu vou fazer na sua vida e vão dizer: grandes coisas o Senhor fez na vida dele. Por isso eles estão alegres. E você mesmo vai dizer: é verdade. Eu sou grato por tudo o que tenho. Eu tenho os melhores tesouros desta vida, porque o Senhor me deu a sua salvação e a sua palavra. Eu sofri perdas terríveis, mas o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor está comigo e nada me separará do amor de Deus. O Senhor restaura a sua gratidão. E por fim, você que está desanimado, o Senhor restaura o seu ânimo, a sua devoção. O Senhor quer restaurar a sua vida devocional. Aquela que você tinha quando se converteu. Aquela alegria de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor, de ler a palavra não de vez em quando, mas todos os dias. De estudar o assunto da escola dominical. Aquela devoção de trabalhar para o Senhor com alegria no coração. Não esperando aplausos dos homens. Se aplaudem. Essa igreja é bem treinada para aplaudir, né? Eu gostei disso. Se aplaudem, amém por isso. Mas se não aplaudem, você não está trabalhando pelos aplausos. Você está trabalhando porque é uma alegria servir o Senhor. Volte a semear, querido. Volte a pregar. Volte a plantar boas palavras no coração e nos ouvidos das pessoas. Porque você vai colher. Você vai colher. Volte a ser um abençoador, a fazer o diferencial na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Nesse nosso país tão carente de gente que abençoa. Gente para ficar brigando na internet já tem bastante. Para ficar brigando entre a família já tem bastante. Gente brigando por gente que sabe que não pode confiar. Nós brigamos, nós defendemos, mas lá na frente a gente sabe que a gente vai pagar caro. Por ter defendido demais, por ter rompido amizades. Porque a gente sabe, a história do passado nos ensina. A história brasileira nos ensina. Só há um que nós podemos confiar e por ele vale a pena brigar. Porque ele nunca decepcionou e nunca vai decepcionar. Fora ele, todos correm o risco de nos decepcionar. E se nós pegarmos pesado demais, a gente pode lá na frente se arrepender e sofrer as consequências de uma má semeadura. Deus está precisando de gente que abençoe o outro, gente que traga palavras de alegria, de pacificação, de harmonia, para que os nossos corações estejam mais brandos.